A escravidão é uma prática que remete à existência das primeiras civilizações do mundo. Gregos, romanos, egípcios, persas, entre outros, todos escravizavam. Escravizavam sobretudo aqueles que eram vencidos em guerras ou que contraíam dívidas e não honravam os seus compromissos. Com o passar do tempo, a escravidão passou a ser questionada, mais ou menos após 400 anos de tráfico negreiro. Tempos atrás justificavam a escravidão na África como algo que era feito para libertar a alma contra o paganismo. Diziam que era uma ação cristã. No século XIX, intelectuais europeus passaram a incentivar a invasão do continente africano e estimularem o desenvolvimento de uma civilização nos moldes europeus. Com o avanço tecnológico, a África teve que se adaptar ao estilo europeu. Com novos interesses e necessidades, os europeus descobriram que a África subsaariana ainda era um local meio secreto e desconhecido. Logo, os europeus iniciaram expedições pelo interior do continente. Com tudo isso, os europeus estavam motivados a espalhar sua civilização e ideais pelo mundo. David Livingstone foi um missionário e médico escocês que explorou uma grande parte do interior da África, numa incrível jornada em 1853. Ele tornou-se o primeiro europeu a atravessar o continente africano. Começando no rio Zambeze, ele viajou do norte para o oeste através de Angola até atingir o Atlântico, em Luanda. Na sua viagem de volta, ele acompanhou Zambeze até sua foz, no Oceano Índico, atualmente Moçambique. Stanley, um repórter de origem britânica que se transformaria em notável explorador por seus próprios méritos, liderou a expedição do Herald. Foi um evento que ocorreu entre 1884 e 1885, com a participação de Itália, França, Grã-Bretanha, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Alemanha, dentre outros. A intenção do encontro foi definir quais territórios africanos esses países repartiriam entre si. Os povos africanos não foram convidados após as decisões, muitos deles resistiram e lutaram como puderam. A conferência foi marcante para a história, embora os europeus já estivessem presentes no continente desde o século XV. Pela primeira vez, a dominação foi efetiva com a ocupação dos territórios do interior. A partilha da África é o nome pelo qual ficou conhecida a divisão do continente africano durante o século XIX e que finalizou com a Conferência de Berlim. Com o crescimento econômico de Inglaterra, França, Reino da Itália, Império Alemão, esses países quiseram avançar sobre a África em busca de matérias-primas para suas indústrias. Países como Portugal já se encontravam no continente desde o século XVI. Utilizavam a África como fornecedor de mão de obra escrava, num comércio lucrativo, em que participavam Inglaterra, Espanha, França e Dinamarca. A expansão europeia para o continente africano no século XIX foi justificada para a opinião pública como a necessidade de civilizar este território. No século XIX existia a crença na superioridade de raças e de civilizações. Teorias como o positivismo, de Auguste Comte, e darwinismo social colaboravam com esta ideia. Assim, era necessário fazer com que os africanos atrasados, segundo os moldes europeus, fossem civilizados. Praticamente, o ultimato britânico, de 1890, contra as pretensões portuguesas em África, provocou um movimento social e político de exaltação patriótica e de contestação da monarquia. Marcava o fim do pretendido mapa cor-de-rosa, que uniria Angola e Moçambique, sob a soberania de Portugal. No final do século XIX, os países europeus disputam o continente africano, fonte importante de matérias-primas e riqueza. A Conferência de Berlim, em 1884, reúne as principais potências com interesses em África, determinando a ocupação efetiva como critério para a posse dos territórios. Portugal intensifica a realização de viagens exploratórias e operações militares visando a conquista dos territórios entre Angola e Moçambique, com base no plano do mapa cor-de-rosa. Alemanha e França comprometem-se a não intervir naquela área, mas o Reino Unido opõe-se ao projeto, pois pretendia levar a cabo uma ligação ferroviária entre a África do Sul e o Cairo. Em 11 de janeiro de 1890, o Reino Unido lança um ultimato a Portugal, exigindo a retirada militar dos territórios entre Angola e Moçambique, sob a ameaça do rompimento de relações entre as duas nações europeias.
A ocupação do continente africano pelas nações europeias não aconteceu pacificamente. Em todo o continente explodiram movimentos de resistência que enfrentaram a dominação europeia. A vitória dos europeus sobre esses movimentos africanos ocorreu principalmente em decorrência de sua tecnologia superior, que lhe permitiram a facilidade de comunicação e armamentos mais modernos. O nome dado aos dois conflitos travados entre o Reino Unido e as duas repúblicas boeres independentes, o Estado Livre de Orange e a República Sul-Africana, foi a Guerra dos Boeres. O cerne do conflito está na gradual expansão britânica pelo sul do continente africano, territórios previamente ocupados por descendentes de antigos colônios holandeses. Mais tarde, tivemos a Segunda Guerra. A Segunda Guerra teve início no ano de 1899, devido ao ultimato de Paul Kruger, e levou à criação da União Sul-Africana por meio da anexação das repúblicas boeres, do Estado Livre de Orange e do Transvaal, as colônias britânicas do Cabo e de Natal. A Etiópia foi o primeiro país africano a conquistar independência e acredita-se que seja uma das mais antigas nações do mundo. Em anos mais recentes, o regime imperial de Haile Selassie durou de 1930 a 1974. Foi marcado pela ocupação italiana entre os anos 1936 e 1941. Em 1974, Selassie foi destronado por um golpe de Estado que permitiu ao general comunista Haile Mariam assumir o poder em 1976. Mariam estabeleceu um Estado socialista baseado nos princípios do marxismo-leninismo, liderado pelo Partido dos Trabalhadores da Etiópia. Seu governo durou até 91, quando a Frente Revolucionária Democrática do Povo Etíope tomou o poder. Nascido em Bruxelas, em 1835, ele foi o segundo rei dos belgas de 1865 até sua morte, que ocorreu em 1909. Leopoldo II foi um rei que deu ênfase à defesa militar como base da neutralidade da Bélgica, mas não foi capaz de obter a lei da conscrição. Apesar de ter sido impopular, Leopoldo II é lembrado pelo povo belga como o rei construtor, pois mandou construir um grande número de edifícios e projetos públicos, principalmente em Bruxelas, Ostende e Antuérpia. Tais construções foram todas realizadas com dinheiro proveniente do Congo. Ficou conhecido pelo regime da colônia africana do Estado Livre do Congo, que foi um dos escândalos internacionais mais infames da virada do século XIX para o século XX, onde o governo livre do Congo restringiu o acesso de estrangeiros e passou a explorar o trabalho forçado dos nativos, com amplo recurso a espancamentos, matanças, mutilações, quando as cotas de produção não eram alcançadas. Leopoldo acumulou uma enorme fortuna pessoal com a exploração de recursos naturais do Congo. A princípio, graças à exportação do marfim e, quando a demanda global por borracha explodiu, da coleta da seiva das plantas da borracha. Em 1876, Bruxelas sediou uma conferência geográfica internacional na qual os anfitriões propuseram o que no papel seria uma expedição multinacional, humanitária e científica para explorar a região da África Central. Na prática, Leopoldo II estava lançando os alicerces da apropriação de um latifúndio cuja extensão territorial superou em dezenas de vezes a da Bélgica, passando por cima das populações locais. O governo belga, extensamente, não quis se envolver com as aventuras na África. Então o rei resolveu o problema por si mesmo. Se a Bélgica não queria o Congo, ele assumiria a região, como se tratasse de uma enorme fazenda, transformando o país em sua propriedade particular, de olho em produtos como o marfim e a borracha. O rei, aos poucos, foi criando uma rede de patronato e influência que na Conferência de Berlim teve papel preponderante nas discussões da partilha europeia da África. No ano seguinte, Leopoldo II foi agraciado não apenas com uma imensa quantidade de terras que se equivalia
a 2 milhões de quilômetros quadrados, mas como também com controle sobre a vida de milhões de pessoas. Em menos de 10 anos, a realidade já estava marcada por uma enxurrada de decretos que violavam os termos dos acordos firmados em Berlim. Além de confiscar terras e aldeias inteiras, o rei fez da escravidão a principal forma de trabalho em seu domínio. Logo, Leopoldo II aumentaria a carga de tributos e literalmente se tornaria o dono de toda a borracha e marfim extraída no Congo. Suas vontades foram garantidas com a ajuda da força pública, um temível corpo de soldados, reforçado por mercenários que, quando não estavam coagindo líderes tribais a fornecer escravos para as atividades escravistas, invariavelmente sequestrando mulheres e crianças como forma de garantir o cumprimento de cotas de produção, estavam retaliando casos de desobediência e revoltas. Assassinatos, amputações, estupros e saques eram comuns em casos de cotas não cumpridas. O total de mortos estimado por acadêmicos varia entre 8 a 10 milhões de pessoas, ou o equivalente a quase metade da população congolesa na época. O Congo belga foi o nome dado a partir de 15 de novembro de 1908 ao território administrado pelo Reino da Bélgica na África. Nessa data, o Estado Livre do Congo deixou de ser uma possessão pessoal de Leopoldo II, que renunciou formalmente sob forte pressão internacional que se seguiu à revelação de um dos regimes coloniais mais infames da história. O Congo foi então anexado como colônia da Bélgica, passando a ser conhecido como Congo belga. O domínio belga no Congo baseou-se em uma administração autoritária e racista. Os congoleses não tinham liberdade de expressão nem de representação e só podiam frequentar a escola por 4 anos. Economicamente falando, se baseou na trindade colonial dos interesses do Estado, missionário e das empresas privadas. E, em muitas ocasiões, os interesses do governo e da iniciativa privada ficaram intimamente ligados, ocasionando o Estado ajudando as empresas a quebrar greves e remover bandeiras levantadas pela população indígena. O privilégio dos interesses comerciais belgas significava que grande quantidade de capital fluíam para o Congo, e por isso, até a década de 1940, o território colonizado experimentou uma fase de relativa prosperidade econômica. Para a melhor administração, o país foi dividido em nidificações, subdivisões administrativas hierarquicamente organizadas. A descolonização africana acentuou-se a partir da década de 1950. Muitos países, que ainda se encontravam como colônia dos europeus, iniciaram o processo de independência. O Congo, por exemplo, era uma colônia da Bélgica. Na década de 1940, sob a liderança de Patrice Lumumba, teve início um movimento para a libertação colonial do Congo. Em 1960, várias entidades nacionais se uniram à Organização das Nações Unidas, a ONU, e pressionaram a Bélgica para declarar a liberdade do Congo, fato ocorrido no mesmo ano. Após a independência do Congo, fundou-se a República Democrática do Congo, e Patrice Lumumba foi eleito o primeiro-ministro congolês. A história do Congo independente iniciou com várias divergências políticas. Logo no primeiro mês que Lumumba havia tomado posse, iniciou-se uma rebelião contra seu governo. O primeiro-ministro Lumumba não acreditava que somente a independência política livraria o Congo da dependência colonial, mas declarou que a libertação da África aconteceria a partir do momento que o Congo deixasse de ser dependente economicamente da Europa. Depois da declaração do primeiro-ministro do Congo, todos os investidores ocidentais presentes no país ficaram sob alerta. As várias corporações inglesas e belgas que investiram na exploração do cobre, cobalto, diamante, ouro, entre outros minérios, estavam temendo uma nacionalização das empresas, ou seja, temiam influências comunistas desde a aproximação do governo do Congo com a União Soviética. Logo em seguida, no ano de 1961, Lumumba foi sequestrado e assassinado num golpe de Estado,
financiado e apoiado pelos Estados Unidos. O golpe de Estado no Congo somente foi possível em razão do apoio dado aos Estados Unidos pelo antigo oficial da Força Pública Colonial, Joseph Désiré Mobutu. O apoio dado aos Estados Unidos renderia a Mobutu o governo do Congo, tornando-se ditador de 1965 a 1997. Ele ficou 32 anos no poder e transformou o Congo em seu quintal particular. Mobutu foi sempre financiado pelos Estados Unidos e pela França também. Tudo isso em troca do seu anticomunismo e pela liberação da exploração capitalista ocidental nas minas de minérios do Congo. O ditador, nos seus mais de 30 anos no poder, instalou um dos governos mais cruéis e corruptos do Congo. Considerado um dos homens mais ricos do mundo, Mobutu só foi derrubado do poder em 1997. Formando centenas de quilômetros de corredeiras e dezenas de cataratas gigantescas ao longo do seu percurso, no centro da África encontra-se o rio Congo, o segundo maior rio do continente, após o rio Nilo, e o sétimo do mundo. Com uma extensão total de 4.700 km, o rio Congo é o segundo do mundo em volume de água, apenas ultrapassado pelo rio Amazonas, chegando a debitar um caudal de 67 mil metros cúbicos de água no Oceano Atlântico. O rio Congo, ou Zaire, como também é conhecido, se formou há cerca de 1,5 a 2 milhões de anos atrás. Sua principal extensão atravessa a República Democrática do Congo, em um U invertido. Perto da sua foz, estabelece a fronteira com a Angola. Este rio banha duas capitais do continente africano, Brazzaville, na República do Congo, e Kinshasa, na República Democrática do Congo. O rio também é uma das grandes vias de comunicação na África Equatorial, de Kisangani até a Foz. Esse rio e seus afluentes oferecem uma rede navegável de aproximadamente 14.500 quilômetros. Em todos os anos de administração do seu reino privado, Leopoldo II nunca botou os pés no Estado Livre do Congo. Com o movimento sobre a conscientização das vidas negras, estátuas do rei Leopoldo II foram apedrejadas, pichadas, incendiadas e danificadas na Bélgica, o que ocasionou a remoção das tais. O filme A Lenda de Tarzan se passa exatamente na época da administração do rei Leopoldo II. Apesar da temática principal dele não ser essa, pode-se observar muito e aprender vendo o filme. Também existe um livro chamado O Fantasma do Rei Leopoldo, que trata exatamente sobre a administração dele no Estado Livre do Congo e as atrocidades cometidas.